A Costa Rica entrou com uma estratégia muito bem definida para enfrentar o Brasil na estreia da Copa América. Eram 10 atrás e um recuado. E eu quero que fique claro desde o início que isso aí não é uma crítica para a seleção da Costa Rica, que tem um time inferior tecnicamente em relação ao Brasil, então qualquer coisa muito diferente desse 5-3-2 que a gente estava vendo destacado na tela seria arriscado. E o Brasil, com um trabalho que não é longevo, claramente carece de mecanismos para entrar nesse ferrolho. A gente tá vendo aqui o Vinícius Júnior recebendo a bola na ponta e Arana e Rodrigo muito bem marcados. O Vini faz que vai pro 1 contra 1, mas logo ele volta essa bola na defesa. Quero chamar a atenção de vocês também para essas duas primeiras linhas de marcação da Costa Rica nesse 5-3-2, né? E como o balanço defensivo é muito bem feito, fechando os espaços da seleção brasileira, que rodou essa bola sem objetividade de um lado pro outro. E mais uma vez, a bola chega no Vinícius Júnior e todas as opções estão muito bem marcadas. Importante que a gente fale também que esse balanço defensivo é facilitado pelas dimensões reduzidas dos gramados da Copa América, tá? Os gramados são menores e é uma vergonha, tanto em largura quanto em comprimento, e isso, claro, dificultou demais para a seleção brasileira. Só que assim, não tem como a gente justificar o resultado e nem a atuação abaixo da seleção brasileira só com um gramado reduzido. A gente precisa falar sobre alguns jogadores, e o primeiro deles que eu quero trazer para vocês, estava destacado na tela, o Vinícius Júnior. Ele vai receber de novo a bola nessa jogada, mas de novo, quero mostrar aqui pra vocês o balanço defensivo da seleção da Costa Rica, que nesse momento não foi tão legal, até porque tem um espaçamento entre segunda e primeira linha e o Danilo consegue infiltrar justamente as costas da primeira linha e encontra um passe pro Vinícius Júnior. E nesse momento a tomada de decisão do Vinícius foi completamente errada, porque o Arana já tinha afundado, ele deveria ter recebido esse passe, mas não recebeu, então o Vini praticamente nesse momento tirou a função do Guilherme Arana e 3 jogadores da Costa Rica contra um Vinícius Júnior. Claro que vai acontecer isso aí, o Vini se viu sem opções e cruzou nas mãos do goleiro da Costa Rica. Essa dinâmica tem que funcionar dessa maneira, quando o Guilherme Arana se lança na ponta, assumindo a função do Vinícius, o Vini tem que vir mais por dentro, é justamente o que acontece aqui. Repara que nesse momento, com o Vini mais por dentro, o Rodrigo vem articular a seleção brasileira, porque a referência, mesmo que por algum momento, um momento curto, vira o Vinícius Júnior, e o Rodrigo foi muito bem nessa articulação, né, mas aí de novo o Vini não consegue o domínio e repara agora no Guilherme Arana, bem aberto pelo lado esquerdo, agora sim, como um lateral, e quando ele evoluir essa jogada mais pra frente, a gente vai ver que o Vinícius Júnior agora sim é quem tá aberto na ponta esquerda, com 2 marcadores à frente dele. O Vini tava sendo muito bem marcado nesse jogo, sempre com dobra de marcação, só que em vez de pelo menos tentar o passe, ele foi pro 1 contra 1 e mais uma vez não funcionou. Assim como não funcionou nesse momento, essa dinâmica de novo, os 2 jogadores, Vini e Guilherme Arana, que não fizeram uma boa partida, nenhum dos dois tá ocupando a mesma função. Contra 3 jogadores da seleção costarriquenha, o Vini tenta um passe, mas sem sucesso nenhum. O lado esquerdo não funcionou muito bem com o Vinícius Júnior, e do lado direito, quem tá destacado aí na tela, o Rafinha participou bastante, mas só participou. Claro, né, com essa linha de 5 que a gente tava vendo da Costa Rica, esse ataque à profundidade, as costas da última linha, é muito interessante. Foi algo que o Rafinha fez bem, mas pecou demais na tomada de decisão. A gente tá vendo uma saída de bola do Brasil, é muito interessante a gente notar essa movimentação aqui do Lucas Paquetá atraindo a marcação do camisa 15 para que o Rafinha consiga dar o gato e sair nas costas da marcação. E aqui ele invade a grande área e demora demais para finalizar. Tempo suficiente para o camisa 4 diminuir a distância, tomar a bola dele e obrigar ele a finalizar em cima do goleiro completamente sem ângulo. Vamos ver aqui mais uma saída de bola do Brasil e o Rafinha tentando atacar a última linha. Tentou uma vez, agora a gente tá vendo aqui a linha de 5 da Costa Rica muito bem definidinha e de novo, o Rafinha vai tentar atacar essa linha, mas os jogadores não procuram ele. Interessante a gente notar o movimento do Danilo bem mais solto, né? Normalmente o Danilo joga lá atrás nessa saída, aquele bem mais solto, atraindo a marcação, e justamente quando a bola chega do Bruno Guimarães, o Bruno Guimarães levanta a cabeça, nota mais uma vez o Rafinha atacando a profundidade, a bola é nele, só que aí a gente já falou sobre a tomada de decisão do Rafinha, o cruzamento aqui é horrível. 20 e poucos minutos de jogo, o Brasil com 2 linhas bem mais baixas nesse momento, e repara só, a saída no contra-ataque do Brasil funcionou também muito bem. Aqui, inteligência pura do Rodrigo, que nota que o Brasil tá numa situação de 3 contra 3, ele segura, vê o Rafinha passando, saindo cara a cara com o goleiro depois desse lançamento, e desculpa, aqui, Brasil contra Costa Rica, na Copa América, cara a cara, você tem que fazer o gol. E já que eu elogiei o lançamento do Rodrigo, vamos entender um pouquinho melhor a função que ele exerceu em campo, escalado mais centralizado, mas com muita liberdade para flutuar.
jogar, para articular a seleção brasileira. Nota como ele vai receber essa bola no pé da primeira linha, atrás das duas linhas de marcação da Costa Rica, a linha de meio campo, e ele balança de um lado para o outro, encontra o jogador da seleção brasileira por fora desse bloco, e aí então, quando toda a defesa está correndo em direção à linha de fundo, ele segura a passada para receber a bola na entrelinha. Guarda esse detalhe porque ele vai ocupar bastante esse espaço, principalmente na fase de construção da seleção brasileira. Aqui é logo depois de um cruzamento, tá todo mundo saindo, o Danilo recebe a bola quase como se fosse um ala ali, ele repara na movimentação do Bruno Guimarães, e mais uma vez o Bruno Guimarães vai encontrar o Rodrigo, que recebe com muito espaço. E aí, com pouco tempo, o Rodrigo já consegue clarear a jogada, encontra o Paquetá rapidinho, 1-2, ele é um cara muito associativo, né? Invade a grande área com dois marcadores nas costas dele, e esse biquinho aqui no canto oposto do goleiro é um negócio de gênio, e é uma pena que não entrou. De novo a gente tá vendo o Brasil construindo já no finalzinho do primeiro tempo, e o Rodrigo ali, ó, na entrelinha de meio campo e defesa do adversário. O camisa 15 é atraído pelo Lucas Paquetá e o Rodrigo tenta atacar as costas da última linha, só que o Danilo não viu ele atacando. Tudo bem, né? A gente tá acostumado já também a ver esse para-brisa da seleção brasileira do lado direito pro lado esquerdo, sem muita objetividade, o balanço defensivo funcionando da Costa Rica, todos os jogadores fechando os espaços, e aí o passe errado, só que o João Gomes foi muito bem nesse perde-pressiona. E repara mais uma vez aonde tá o Rodrigo, na entrelinha, para receber esse passe com bastante espaço, e aqui ele tinha a oportunidade de soltar no Danilo, só que ele tava confiante, né? Tava jogando bem, tentou o chute e acabou chutando por cima do gol. Depois de ver todos esses lances, vamos dar uma olhadinha aqui na escalação no campinho, que vai ficar bem fácil de visualizar. O 4-2-3-1 clássico do Dorival Júnior, e na saída de bola a gente viu muitas vezes Marquinhos, Militão e Danilo nessa linha de 3, e em outras, quando as linhas da Costa Rica estavam bem baixas, o Danilo também mais liberado, só Militão e Marquinhos fazendo essa saída, o Danilo aqui costurando com o Rafinha, e um detalhe pro João Gomes, que estava do lado esquerdo na realidade, e o que fez esse lado esquerdo do Brasil ser muito mais previsível. Claro que as interações Vini e Arana, né, que eles ficaram aqui se trombando na lateral, atrapalharam, só que o João Gomes é um cara com muito menos chegada, então tem menos elementos para a defesa se preocupar. Desse lado aqui, o Bruno Guimarães com o Rafinha e o Lucas Paquetá, eles participaram bastante do jogo. O Rodrigo, o cara que flutuou bastante, né, a gente tava vendo agora ele distribuindo, só que para mim o grande problema é que já não tinha funcionado tão bem no primeiro tempo, e parecia que o segundo não ia ser diferente, como de fato não foi, só que o Dorival não fez nenhuma alteração nesse time. E aí então, para surpresa de 0 pessoas, a tônica do jogo continuou a mesma. A gente tá vendo aqui o Brasil descendo pelo lado esquerdo com o Guilherme Arana, que consegue atrair a marcação do camisa 22, lança o Vinícius Júnior na ponta esquerda, e aí mais uma vez o Vini sendo muito bem marcado por dois jogadores adversários, a dobra na marcação do Mitchell e também do camisa 14, o Mitchell dá o carrinho, o Vini fica com o escanteio, mas é um escanteio que não daria em absolutamente nada. Agora sim, do lado direito, funcionando um pouquinho melhor, o Danilo encontra o Lucas Paquetá na entrelinha, um belíssimo passe pro Rafinha atacando as costas da última linha da Costa Rica, e aqui uma mudança de posicionamento, tá? Porque o Vinícius Júnior nesse segundo tempo, enquanto ele esteve em campo, ele teve mais liberdade para flutuar pelo meio, e o Rodrigo, claro, aparecendo aqui pela esquerda, uma boa oportunidade da seleção brasileira, e o Rodrigo não conseguiu converter, inclusive tomou até uma bolada na cara. Aqui a gente tá vendo o Rodrigo com a liberdade, né, que fez tão bem para ele durante o jogo, saindo da esquerda para dentro, associando, tentando atacar a última linha. Uma pena que o passe do Lucas Paquetá aqui não foi legal pro Rodrigo. Mesmo assim, o perde-pressiona, o Brasil consegue ficar com a posse de bola, e repara, os dois jogadores, tanto o Vini quanto o Rodrigo, puxando ali a marcação da última linha, tentando atacar, e o Lucas Paquetá resolve dar um chutaço, pegar o goleiro desprevenido, e quase consegue. E assim, o Dorival demorou demais pra mexer nesse time aqui, né? Foi só aos 25 minutos do segundo tempo que ele saca o Rafinha, saca o Vinícius Júnior, e aí sim promove as entradas do Savinho pelo lado direito e o Endrick, que não entrou exercendo a função do Vinícius Júnior pelo lado esquerdo, e sim veio jogar mais centralizado, e o Rodrigo é quem caiu pela esquerda. E pra mim, tá aqui um outro erro do Dorival Júnior, até porque, claro, a gente sabe, né, o Rodrigo exerce e gosta principalmente de exercer essa função pelo lado esquerdo, só que em um jogo em que o Brasil já não estava produzindo muito, o Dorival simplesmente mudou a função do principal jogador dele na partida. O Rodrigo, como a gente estava vendo aqui, funcionou muito bem, né, articulando, distribuindo a bola do lado esquerdo pro lado direito, criando oportunidades de perigo. O que ele poderia ter feito, pelo menos na minha opinião, era tirar o João Gomes, coisa que ele vai fazer depois, recuar um pouco mais o Lucas Paquetá, e aí sim, centralizar o Rodrigo e
até mesmo deixar o Vini Júnior ou colocar o Gabriel Martinelli, enfim, mas não mudar a função do Rodrigo, porque ele tava jogando muita bola. O que eu mostrei pra vocês no campinho, a gente vai ilustrar agora no campo. Já tá destacado na sua tela o Savinho, que pra mim, depois desse jogo contra a Costa Rica, não pode ser reserva do Rafinha em hipótese alguma. A gente tá vendo ele contra uma dobra de marcação da Costa Rica, mas diferente do que fez o Rafinha, o Savinho consegue se desvencilhar dessa marcação, busca o Endrick no cruzamento e acaba encontrando aqui o jogador da Costa Rica, que quase faz um gol contra. E chegou o momento então agora da gente ilustrar a nova função do Rodrigo, depois das entradas do Savinho e do Endrick. Bem aberto pelo lado esquerdo, quase de mão dada com o Bandeirinha, também enfrentando uma dobra de marcação, chega até um terceiro jogador da Costa Rica ali, mas o Rodrigo vai muito bem e sai do lado esquerdo lá pro lado direito, pra procurar o jogo, né? Ele é um cara que se apresenta demais e aqui veio ajudar o Savinho, que tava aberto na ponta direita, mais uma vez no 1 contra 1, e olha o Savinho no 1 contra 1, consegue sair de novo, mas acaba pecando no cruzamento. A gente vai ver outra situação de 1 contra 1 do Savinho, contra o lateral esquerdo aqui da Costa Rica. O Savinho, mais uma vez, ele vai puxar pra direita, a mesma coisa que ele fez nos outros lances, mas ele consegue se desvencilhar da marcação, mesmo assim, ele é muito bom driblador. Chega mais um jogador da Costa Rica, mas o Savinho não foi bem, pegou na orelha da bola aqui nessa finalização. Aqui o 5-4-1 nesse momento já da Costa Rica, claro, né, o tempo vai passando, os caras vão se fechando cada vez mais e o Danilo puxa a marcação do camisa 11 e olha só quem sai nas costas, fazendo justamente o que fazia o Rafinha no primeiro tempo. O Savinho muito bem e eu não entendi de verdade o porquê ele não finalizou. Só que aí então, mais uma vez, o Dorival demora pra mexer, foi só faltando um pouco menos de 10 minutos pra acabar o jogo que ele abre mão de fazer uma autoescola, né, tira um dos volantes, coloca o Gabriel Martinelli, um atacante que além de dar mais poder ofensivo para a seleção brasileira, também foi responsável por arrumar a função do Rodrigo, porque o Lucas Paquetá recuou, por óbvio, o Martinelli jogou aberto aqui pelo lado esquerdo e aí sim, o Rodrigo pôde jogar mais centralizado, com a liberdade que ele estava tendo no início do jogo. Agora então em campo pra gente entender como é que funciona a dinâmica desses caras que a gente estava falando aqui, né? O Endrick um pouco mais à frente, o Rodrigo centralizado na função de articulador e o Gabriel Martinelli um pouco mais aberto pro lado esquerdo, mais centralizado é verdade, porque aqui faltava 5 minutos para acabar o jogo e o Arana é quem tava espetado. A bola chega no Savinho contra 3 marcadores aqui da Costa Rica, nota que o jogador da Costa Rica protege o fundo, mas agora o Savinho tem muito repertório, né? Puxa pro meio, trabalha junto com o Rodrigo e aí sim, o Savinho consegue puxar pra perna esquerda, arma a finalização, mas ele acaba chutando em cima do jogador da Costa Rica. Tinha muita gente ali marcando a finalização do Savinho. Mais uma vez é o Brasil trabalhando aqui pelo lado direito. Quero chamar a atenção de vocês pro Danilo, o lateral conservador Danilo, ultrapassando na linha de fundo, buscando o ataque. Aqui é muito interessante, mais uma vez o Savinho contra uma dobra de marcação e ele puxa pro meio, por dentro dos dois marcadores, dá um toquinho providencial para servir o Bruno Guimarães na entrada da grande área e assim, dava para ter caprichado um pouquinho mais. O Bruno tentou tirar demais do goleiro e mandou para fora. Dito tudo isso, eu faria as seguintes alterações nesse time aqui. A primeira delas eu já cantei durante o vídeo, né? Sai o Rafinha e entra o Savinho, o titular absoluto pra mim aqui na ponta direita, e aí do outro lado, na ponta esquerda, não tem, pelo menos na minha opinião, como você tirar o Vinícius Júnior. O futuro bola de ouro, que é verdade, não vem bem na seleção, não tá conseguindo repetir o que ele faz no Real Madrid, mas esse cara é craque, em uma bola ele pode resolver a partida. Contra o Paraguai, acho que de novo, o João Gomes vai ficar sem função quando o Brasil estiver no campo de ataque, então eu tiraria ele, recuaria o Lucas Paquetá aqui para formar dupla de volantes com o Bruno Guimarães, recuando assim também o Rodrigo para ele exercer exatamente a mesma função que ele exerceu nessa partida contra a Costa Rica, e com isso coloca o menino Endrick lá na frente no comando do ataque, dando bastante liberdade para esses 3 jogadores aqui, tá? Vini Júnior, Rodrigo e também o Endrick, é isso que eu faria. Dá para trocar alguns caras aqui atrás também, o próprio Militão pode sair para entrar o Gabriel Magalhães, ou até mesmo o Lucas Paquetá pode sair para entrar o Andreas Pereira, só que eu manteria essa formação aqui, exatamente isso, ou até mesmo o Wendel, né, para entrar no Guilherme Arana, mas na minha opinião eu manteria esses jogadores aqui em campo, só que agora eu quero saber a sua opinião. Depois, claro, de você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.